Então, no último vídeo a gente viu o Foucault, em Microfísica do Poder, fazendo uma crítica à ideia de economia na teoria do poder. E dando um trança-pé, um rabo de arraia, passando rasteira, tanto em liberais quanto em marxistas, e dizendo, pois é, vocês explicam tudo a partir da economia, seja como modelo formal, seja como modelo de dominação, mas a grande questão é que poder é relação da força com a força. Um tipo de relação estratégica que só existe em ato e só se exerce em ato. Isso fazia com que Foucault soltasse literalmente um grito de guerra nas páginas de Em Defesa da Sociedade, dizendo o seguinte, vamos nos livrar do modelo Leviatã. Não dá mais para explicar o poder a partir de modelos de transcendência, precisamos explicá-los nas suas relações mais horizontais, na relação súdito-súdito e não na relação súdito-soberano. Então as relações são horizontais e não verticais. Isso que nos leva a uma série de precauções de método que serão o objeto deste vídeo. Eu diria que são 5 as precauções de método mais importantes. Primeiro, partindo desta premissa de que o poder é, na verdade, relação, e a relação da força com a força, quando nós analisarmos qualquer fenômeno de poder, precisamos analisá-lo da periferia para o centro. Porque nós temos a tendência de fazer o contrário, analisar os fenômenos de poder a partir do centro e aos poucos ir entendendo que ele decai da sua eficácia, decai da sua potência e já não pode mais regular aqui nessas franjas periféricas. Mas o poder não está no centro emissor de norma jurídica. O poder está nas últimas ramificações das relações sociais. Ele está na sua microfísica. Ele não está nas leis, não está nos códigos, está nas práticas sociais, nas extremidades cada vez menos jurídicas do seu exercício. É só você perguntar para um morador de comunidade que vive sob a égide da milícia onde é que está o poder. Ele vai dizer com toda clareza. Não é o Estado que me oprime. Na verdade, o Estado não está aqui. Quem está aqui é o dono da boca, é o chefe da milícia, é o cara que me cobra netgato, é o cara que vai colocar aqui na comunidade qual é o preço do gás e controla o comércio de gás e assim por diante. As relações de pessoas que moram numa comunidade com a milícia ou com o dono da boca de fumo são menos relações de poder do que aquelas que cidadãos têm com o Estado? Me parece que não. Então, não apenas podemos, mas devemos analisar o poder pela periferia do fenômeno, por aquelas relações que parecem cada vez mais distanciadas do centro emissor de normas, de ordens, de comandos, de imperativos, mas que ao mesmo tempo são extremamente eficazes. Eu posso te dar um outro exemplo que é muito mais simples. A gente poderia citar o exemplo dos narcoestados, ou seja, de estados que são completamente penetrados por relações de poder firmadas, fundadas por organizações criminosas. Eu posso te dar um terceiro exemplo ainda mais simples e mais comezinho. As relações de poder entre professor e aluno, médico e paciente, marido e mulher, companheiros numa relação amorosa e por aí afora. Todas essas são relações que, num certo sentido, se exprimem sob a forma de poder e são relações de poder num certo sentido. Talvez não seja a relação de poder que você espere, ou seja, aquelas relações soberano-súdito, mas são relações de poder de qualquer forma, porque essas pessoas estão a todo momento resistindo umas às outras e tentando impor imperativos umas às outras ou comandos, embora não percebam. Segunda precaução de método. Precisamos compreender o poder, portanto, a partir de práticas efetivas e não da sua suposta intencionalidade. O poder não tem intenção nenhuma, ele não é uma coisa, ele não é uma pessoa e ele não tem psiquismo. Se nós quisermos adotar um ponto de vista realista sobre o poder, e aqui me parece que Foucault está sendo altamente maquiaveliano, devemos nos perguntar como as coisas funcionam no nível efetivo dos processos de sujeição dos corpos, dos gestos e dos comportamentos. De nada vai adiantar nós pensarmos na intencionalidade do poder. De nada vai adiantar nós imaginarmos que sempre existe alguma coisa por trás das relações de poder. Elas se bastam a si mesmas. Não há portrazismo nas relações de poder. Elas não têm intencionalidade. Nada há por detrás da cortina, exceto as relações de poder tais como elas se estabelecem. Portanto, nós seremos tanto mais realistas quanto mais formos capazes de analisar o poder a partir de suas práticas efetivas, deixando de lado o problema da intencionalidade, que é um problema ainda idealista. Se nós fôssemos voltar à genealogia da moral nietzschiana, é basicamente a mesma coisa que Nietzsche está dizendo. A moral não tem intencionalidade nenhuma. Toda a intencionalidade que a gente acha que existe nas relações de poder nada mais são do que manifestações da vontade de poder. Então isso nos coloca bem distantes do problema da moral. A moral, claro, maquiavelianamente até, entra no cálculo das estratégias. Ela é um elemento do jogo de aparências,
ela faz parte de uma certa economia simbólica, mas ela não é essencial. Ela é simplesmente um aspecto estratégico, que é comandado pelas relações de poder. Como diria Maquiavel mesmo, aquele que quiser vencer e quiser manter o seu estado. Terceira precaução de método, e aqui a gente toca um pouco no conceito mesmo, né? Tanto uma precaução de método quanto o conceito propriamente dito. O poder é relação. Aí vocês perguntam, relação do quê? Relação da força com a força. Isso é Star Wars? Talvez seja. E se exerce em rede. Ou seja, ele é reticular. Não existe também uma relação horizontal isolada, súdito-súdito. É sempre uma constelação de relações, de súditos com súditos, e uma relação interfere na outra como uma espécie de grande malha, de grande mesh, de grande rede. O que Foucault está afirmando aqui é que as relações de poder são imanentes ao campo social no qual elas se processam. Então o poder não pode ser de fato uma coisa igual a X, ele não é uma coisa que alguém detém. Ele é uma espécie de energia, né, de dinâmica que circula entre as relações, que dá vida às relações e que se vitaliza nelas mesmas. Não existe uma dominação maciça, hegemônica, de cima para baixo, essa ideia de opressão. Você não tem potência em relação nenhuma. Você é impotente em todas as relações que definem o seu eu. Isso é completamente absurdo. Todos temos poder nos corpos e fascismo na cabeça, diz o Foucault. Essa é uma frase muito pouco sutil, que basicamente ele está dizendo, talvez nós devêssemos parar de vigiar o fascista nos outros e vigiar o fascista na gente mesmo, porque é ali onde ele fica mais perigoso, quando a gente acha que está fazendo bem, e quem é que vai nos salvar da bondade de nós nos crermos bons. É esse que é o grande problema. Então o poder não é uma coisa, ele é como uma energia, ele circula, ele funciona em cadeia, de modo que nós indivíduos, os eus, os egos, nada mais são do que um efeito de poder, um intermediário. O poder é, portanto, relação. E nesse sentido, num texto chamado Subjetividade e Poder, um texto já dos anos 80, Foucault dirá que o poder é relação no sentido de que a resistência é primeira em relação às sujeições. Ou seja, o fato elementar do poder é a resistência. Por isso, Foucault de fato pode dizer todos temos poder nos corpos e fascismo na cabeça. Quarta precaução de método. Analisar o poder de baixo para cima. Isso aqui corresponde perfeitamente ao abandono do modelo do Leviatã de uma vez por todas. Dizendo, olha, se estamos olhando para o poder tal como ele se manifesta nas relações imanentes, se as transcendências já não explicam coisa alguma, é preciso explicar de baixo para cima, temos que analisar o poder de baixo para cima. Toda análise será aqui, portanto, ascendente. Toda forma que se estabelece é um arranjo de forças que estão apreendidas numa relação que não é definida. Ela é, para a gente usar uma expressão de um filósofo da individuação muito importante, o Simondon, Gilbert Simondon, que foi contemporâneo do Foucault, inclusive, foi contemporâneo do Deleuze, é uma relação metaestável. Ou seja, a relação entre duas forças pode ser rompida a qualquer momento ou por uma delas, pode ser transformada na sua dinâmica. Então a análise que nós temos que fazer, diz Foucault, é ascendente, é de baixo para cima, é molecular, é micropolítica. É olhando para os critérios infinitesimais, para as franjas mais dispersas, mais díspares, que estão mais ao longe do centro emissor de poder ou das normas jurídicas mais óbvio. Só compreendemos o poder a partir dos elementos infinitesimais que ele manifesta, da sua história, dos deslocamentos que ele conhece, das técnicas que ele produz, das táticas que ele coloca em jogo, para compreender como é que elas são transformadas para integrar mecanismos mais gerais. Eu poderia dar um exemplo muito claro de como isso se processa, entre outros exemplos, na obra do Foucault. Eu gosto muito de um exemplo que eu acho simples o suficiente para a gente compreender, que é o exemplo da gênese das polícias. Não existe nenhuma instituição que a gente correlacione com mais força com o Estado do que as polícias. E, no entanto, o que o Foucault vai mostrar nos últimos textos de A Verdade e as Formas Jurídicas é que as polícias não nasceram do Estado. Muito pelo contrário. Elas nascem dentro da sociedade. Aí você começa a entender por que Brasil Urgente faz tanto sucesso. E por que as pessoas gostam tanto de, sei lá, seguir conteúdos no YouTube, em quadros de moto, coisas que o valham, porque existe um interesse tão grande. É porque polícia e sociedade são uma coisa muito próxima. Se a gente voltasse aos gregos, a gente perceberia, inclusive, que os vocábulos polis, cidade, politeia e polícia têm exatamente a mesma raiz etimológica. Não é por acaso, acredite. Então, polícia e cidade, polícia e sociedade são quase que uma e mesma coisa. Em sociedade, mesmo que não haja Estado,
Nós estamos sempre policiando uns aos outros. Basta você pensar na vida de bairro, na vida de condomínio, nas agremiações de vizinhos que se fazem, por exemplo, para evitar pessoas esquisitas andando na vizinhança. Mas volto à gênese das polícias, porque elas são um exemplo fantástico e fatal do quanto se deve analisar o poder de baixo para cima. Esta instituição que nós imaginamos congênita ao Estado, nada tem de estatal na sua origem. Ela surge, na verdade, dentro de comunidades religiosas dos séculos 17 e 18 na Inglaterra, os Quakers e os Metodistas. Essas duas comunidades religiosas tinham a seguinte preocupação: fazer com que as ovelhas do seu rebanho religioso escapassem ao poder soberano. De que maneira? Evitando que as pessoas, as ovelhinhas, se comportassem de maneira ilícita, de maneira criminosa, de maneira a desafiar o poder soberano, o que as exporia, no caso do cometimento de um crime, elas estariam imediatamente expostas ao castigo. Para fazer com que essa mecânica funcionasse, o que eles fazem? Eles criam um dispositivo de autovigilância dos seus próprios costumes morais. Então era o caso de evitar, por exemplo, que os homens ficassem o dia inteiro se alcoolizando, que eles fossem considerados vagabundos. Então era o caso de arrumar trabalho para eles, ou que eles estivessem enfermos e, portanto, improdutivos, ou que as moças muito jovens das famílias dos quáqueros e metodistas tivessem que se prostituir, ou coisa que o valha. Ou seja, esses pequenos crimes, essas pequenas contravenções que poderiam expor indivíduos dessas comunidades ao poder punitivo do soberano político. Assim, eles estabelecem uma espécie de polícia moral e de funcionamento de autovigilância que dá origem tanto a esses mecanismos de autovigilância social, de assistência social, de cuidado, que as igrejas ainda hoje fazem, quanto as polícias. Porque aí, o que estava acontecendo quando a gente olha para o grande plano? O que estava acontecendo era uma transferência do valor dos bens do âmbito territorial, quer dizer, antes o valor das coisas estava muito concentrado nas propriedades fundiárias, nas terras, mas a partir do momento em que você tem manufaturas, que você tem uma industrialização nascente na Inglaterra do século XVIII, você tem também uma transferência do valor das coisas que passa a estar não apenas nas propriedades fundiárias, mas passa a estar também em bens móveis, em bens que tinham que ser armazenados em algum lugar, mercadorias, bens que podiam ser destruídos, que podiam queimar, que podiam ser roubados. Os industriais olhando para isso, os empresários olhando para isso, resolvem empreender socialmente, inovar socialmente. Olha que bonito. Eles olham para os quáqueros, para os metodistas e dizem, essa ideia de autovigilância, de a gente equipar uns cidadãos aqui, uns sujeitos, para que eles cuidem dos depósitos, para que eles cuidem dos armazéns, para que eles não deixem que os nossos bens móveis, mercadorias, sejam roubados e tem um monte de dinheiro ali dentro, a gente tem que preservar isso, só que está na forma de mercadoria. Vamos colocar um pessoal para vigiar esses lugares e para agir violentamente no caso de pessoas que entrem para tentar subtrair ou surrupiar os bens que ali estão. Aos poucos o Estado olha para isso e diz, bom, vou criar algo parecido. Mas é o seguinte, não são vocês quáqueros e metodistas que vão cuidar disso, não são vocês empresários que vão cuidar disso, quem tem que garantir a segurança de todo mundo aqui sou eu. E eu vou garantir a segurança das pessoas e das propriedades. O mecanismo do direito penal, então, se alia ao mecanismo das polícias. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como polícia, a polícia dos golpes de cacetete, é, na verdade, uma invenção social, uma técnica de autovigilância religiosa, de autogoverno de um rebanho religioso, ou de dois rebanhos religiosos, que aos poucos vai se tornando um dispositivo econômico e que aos poucos vai se tornando um dispositivo do Estado. Então, isto é uma análise verdadeiramente ascendente, que vai olhar para as relações mais iniciáticas, em que não existe polícia propriamente dita, mas ela já está nascendo como dispositivo, ela já está nascendo como técnica, ela já está despontando como uma estratégia de governo, seja de pessoas, seja de coisas. Isso faz com que Foucault possa dizer, portanto, dentro desta análise ascendente, que o Estado nada mais é do que uma unidade formal, que deriva da pluralidade, da heterogeneidade de forças que se encadeiam, que se afetam em focos locais, que se codificam numa estratégia de conjunto. O Estado não é, portanto, uma instituição que nasceu do nada. Ele é um efeito de conjunto, de sedimentações microfísicas das relações de poder. Ele não é o ponto de partida e muito menos o a priori do poder para Foucault. Aqui estamos, de fato, nos livrando do modelo do Leviatã. E, por último,
o poder não é ideológico. Isso é uma coisa que a gente tem que repetir até cansar nos dias de hoje. O poder não é ideológico, ele participa de saberes dos quais as ideologias podem se aproveitar. E os saberes se empregam como técnicas de poder. A tortura é um saber do carcereiro, o controle do paciente é um saber do médico, o governo do alunado é um saber dos professores ou dos B10. Nada há de ideologia nisso, mas uma série de técnicas polimorfas de poder. Agora, como é que essas precauções de método fazem com que Foucault tenha podido descrever formações sociais de mais largo espectro? Essa é a questão que a gente vai endereçar no próximo vídeo.